Hoje vamos abordar o livro Limites, tá? Vou ler para vocês aqui alguns trechinhos do livro Limite. Fica aí até o final do vídeo para a gente entender juntos aqui o que o livro quer dizer para nós. Olá, meu nome é Roberto, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê o seu like. Muitos de nós nos sacrificamos e não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer sacrifício de nós. Deus quer misericórdia, não sacrifício. E quantas vezes a gente se sacrifica para agradar as pessoas, para fazer para os outros, muitas vezes por medo do que os outros vão pensar, por medo às vezes dos nossos sentimentos, né? Os próprios sentimentos nossos nos causam medo. Medo de pecar contra alguma coisa. Por isso a gente às vezes acaba fazendo coisas para as pessoas, mesmo contra a nossa vontade. E aí a gente não consegue dizer não. E quando diz, às vezes a gente fica receoso, preocupado porque disse não. Então a gente acostumou desde pequeno a agir desta forma. E aí vamos aqui para esse livro ajudar a gente a abrir nossa mente. Separei um trecho aqui, o qual quero ler aqui para vocês sobre mitos comuns sobre o limite. Tem aqui o mito 1 e vai até o mito 3 ou 4 ou mais, salvo engano. Vou ler todos para vocês, mas cada um dia. Hoje vou ler aqui o mito 1. O mito de hoje aqui, mito 1, diz aqui no livro, e não é uma pergunta, diz assim: impor limites é ser egoísta. Mas espere um pouco, disse Teresa, sacudindo a cabeça. Eu não posso impor limites para quem precisa de mim. Eu estaria pensando só em mim, em vez de viver para Deus. Teresa estava falando de uma das principais objeções que os cristãos fazem à imposição de limites. O medo profundo arraigado de agir de forma egoísta, de interessar-se apenas por questões próprias e não pensar nos outros. De fato, devemos ser caridosos e preocupados com o bem-estar dos outros. Aliás, o tema número 1 do cristão é amar ao próximo. Jó 13:55. Assim, será que os limites não fazem com que os tornemos egocêntricos em vez de centrados nos outros? A resposta é não. Os limites adequados, na verdade, aumentam nossa capacidade de cuidar dos outros. As pessoas com limites altamente desenvolvidos são as que melhor podem cuidar dos outros em todo o mundo. Mas como pode ser isso? Bom, antes de mais nada, vamos fazer uma distinção entre egoísmo e mordomia. Egoísmo é a fixação nos próprios desejos e vontades e a exclusão da responsabilidade de amar os outros. Embora as vontades e os desejos sejam características dadas por Deus, devem estar de acordo com as metas saudáveis e com as responsabilidades. Em primeiro lugar, podemos não querer aquilo que precisamos. O senhor insensível pode precisar desesperadamente de ajuda por ser um péssimo ouvinte, mas talvez não queira ser ajudado. Deus está muito mais interessado em atender às nossas necessidades que conceder nossos desejos. Por exemplo, ele negou o desejo de Paulo de curar seu espinho da carne. 2 Coríntios 12, 7 e 10. Ao mesmo tempo, atendeu de forma às necessidades de Paulo, que o deixou alegre e satisfeito. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipe 4, 12 e 13. É bom que os cristãos que receiam impor limites saibam que Deus atende às necessidades. Deus suprirá todas as vossas necessidades.
segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Filipe 4,19. Além disso, ele também não considera nossas vontades e desejos de todo ruins. Ele nos concederá muitos deles. Nossas necessidades são nossa responsabilidade. Mesmo com a ajuda de Deus, no entanto, é importante compreender que suprir as nossas necessidades é basicamente tarefa que compete a nós realizar. Não podemos esperar passivamente que os outros cuidem de nós. Jesus já disse: pedi, buscai, batei. Mateus 7,7. Também lemos: efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Filipe 2,12. Mesmo sabendo que Deus é que opera em nós, Filipe 2,13, somos responsáveis por nós mesmos. Isso é bem diferente do que muitos de nós estamos acostumados a ver. Algumas pessoas acreditam que suas necessidades são ruins, egoístas e, na melhor das hipóteses, um capricho. Outras acham que são coisas que Deus ou os outros deveriam fazer por elas. Mas a Bíblia é clara. Nossa vida é responsabilidade nossa. No fim de nossa vida, essa verdade torna-se clara como água. Todos comparecemos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5,10. Essa é uma ideia que deve nos fazer refletir. Uma boa maneira de compreender o estabelecimento de limites é que nossa vida é dádiva de Deus. Da mesma maneira que um gerente cuida bem de uma loja para o dono, devemos cuidar de nossa alma. Se uma falha nos limites fizer com que nos descuidemos da loja, o proprietário terá o direito de ficar decepcionado conosco. Devemos melhorar nossa vida, nossas capacidades, sentimentos, pensamentos e comportamentos. Nosso crescimento espiritual e emocional devem apontar o interesse de Deus em investir em nós. Quando dizemos não às pessoas e às atividades que nos possam prejudicar, estamos protegendo o investimento divino. Como você pode ver, existe uma grande diferença entre egoísmo e mordomia. Bom, gente, resumindo, eu vou aqui com o meu comentário do que eu li aqui nesse livro e depois vocês ouvem aí o vídeo outras vezes para entender melhor. O que ele quer dizer, né? Aqui ele diz que antes de mais nada vamos fazer uma distinção entre egoísmo e mordomia. Então é o seguinte, a gente precisa sim ser egoísta, um pouco egoísta, tá? Dependendo da situação, da circunstância, a gente precisa ser um pouco egoísta, porque se a gente não for egoísta, uma vez que Deus dá a vida de presente para nós, ou seja, Deus dá a vida para todo mundo igual, né? E Deus diz que cada um tem que lutar pela sua vida, cuidar desse presente. Então, uma vez que você não é egoísta, você está dando mordomia para o outro, né? Para você entender que se você não é egoísta, você está dando mordomia para os outros. Ele quer dizer exatamente isso aqui no livro, é o que eu entendi. Se você não for egoísta, um pouco egoísta, você está favorecendo mordomia para os outros, uma vez que ele também é responsável pela vida dele. Lá na própria Bíblia, fala a respeito do preguiçoso, que o preguiçoso não tem direito de comer. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso que o livro quer dizer, porque às vezes a gente se esforça, se sacrifica para ajudar pessoas que não está nem um pouco se esforçando. Ela não se esforça para nada. E a gente fica se esforçando, se sacrificando. Então Deus não quer o nosso sacrifício, Deus quer a nossa misericórdia, ter misericórdia de quem está realmente necessitando, de quem realmente está precisando. Mas aquele que aproveita, né? E às vezes, muitas das vezes, aliás, ele aproveita por conta da gente estar ajudando. Então quando a gente tem limite, a gente sabe dizer não, você para aquela pessoa, você força ela a se virar, a dar conta da própria vida, a resolver os seus problemas. É isso que ele quer dizer quando ele diz aqui que as pessoas com limites altamente
desenvolvidos são as que melhor podem cuidar dos outros em todo o mundo. Quando as pessoas têm limite desenvolvido, ela sabe praticar os limites, ela acaba ajudando as pessoas a desenvolver os seus limites também. Eu acho que é isso que resume aqui esse trecho do livro. Ok? Eu volto da próxima vez para ler o segundo mito. Ok? Muito obrigado. Se foi relevante para você, se inscreva, ative o sino de notificações e dê aquele joinha aí para o vídeo expandir. Comece dando like. Muito obrigado. Tchau.